estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Na palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Muito bom. Adoradores do Deus prazer. Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Como acabei de dizer, a igreja está aqui para ser o sal, aquilo que não deixa estragar. Tem muita coisa estragada. Mas a igreja tem o poder de limpar, de proteger. A igreja tem o poder de não deixar estragar. A igreja ilumina. O mundo está em trevas, mas a igreja ilumina. Você é a igreja. Você tem o poder de iluminar onde você está. Por sua causa, Deus pode livrar um condomínio inteiro, Deus pode livrar uma empresa inteira. Lembra que por causa de Paulo, ele salvou todas aquelas pessoas do naufrágio? Por causa de a vida de todos foi preservada. Óbvio que o navio, eles perderam o navio, o que estava lá, mas as vidas não. Por quê? Porque Deus tinha algo com ele orou, ele intercedeu, e por causa dele o Senhor preservou todas aquelas vidas. Isso é incrível. Por causa da intercessão de Abraão, o Ló e toda a família foi livre. Então, a gente sabe que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Quando um justo se levanta. Quem é o justo? Aquele que anda na justiça. O que é justiça? A palavra de Deus. Que ama a palavra de Deus. Que se alinha com ela. Qual é o padrão desse mundo? Hedonismo. Qual é a cultura? Hedonista. Nós vivemos numa cultura hedonista, onde o prazer vem em primeiro lugar. Então, algumas pessoas, em nome de dar o melhor para suas famílias, estão perdendo suas famílias. Em nome de um prazer, uma satisfação pessoal, estão comprometendo coisas que são realmente preciosas. Sua vida eterna, sua família. Nós vivemos numa sociedade onde o prazer se tornou um Deus. São os adoradores do Deus prazer. Tudo pelo prazer. Tudo pelo prazer. E as facilidades estão crescendo. O assunto número 1 pesquisado, se você buscar no Google, é sexo. Os sites mais procurados são de pornografia. Por que tem casas de prostituição, de swing? Porque tem consumidores. E quando você dá para a carne, ela é insaciável. A carne é insaciável. Eu já contei essa história algumas vezes. E quando eu falei essa palavra, ainda contei essa história. Há muitos anos, eu fazia um atendimento todas as quintas, muitos anos lá no interior. E logo no final do dia me entra um homem, não vou contextualizar, para não tomar tanto tempo, mas entra um homem muito estranho. A imagem dele era estranha, faltavam dentes,
não cheirava bem, e, por incrível que pareça, aquele homem, ele tinha sido já um empresário, com um certo sucesso, mas aquela busca por prazer. Então, ele já tinha passado por 3 casamentos, muita pornografia, imoralidade de todo tamanho, e ele foi indo. E masturbação excessiva, e foi indo. E esse homem foi se degradando e foi descendo a um nível, porque a carne é insaciável. Então, por que ele chegou naquele nível? Além de envolvimento, bestialidade, que é relacionamento com animais, ele começou a buscar e a pagar, porque isso infelizmente acontece, tem esses meios, isso é comprovado, é triste dizer um negócio desse, mas ele passou a ter relacionamento com pessoas mortas. Então, pessoas que trabalhavam em funerárias, em alguns casos, criavam essas facilidades e ganhavam para isso também. Pessoas obcecadas, isso existe, é mais comum do que se imagina. Gente que paga para se relacionar com pessoas, com cadáveres. Aí você olhava para a imagem daquele homem, era assustadora. Assustadora, destruída. Porque a carne, ela é insaciável. Se você decidir dar para a sua carne, você acha que ela vai parar? Ela vai pedir mais, e mais, e mais. É como comida. A sua carne quer mais, mais. Se você der tudo o que ela quer mais, mais. Não há limite. Eu já vi gente tomar um pote deste tamanho de sorvete, eu já vi gente comer um bolo de 1,5 kg sozinho. Não sei como, mas sim, já vi gente comer uma pizza grande sozinho. Agora, tem gente que já viu coisas piores. Pessoas que comeram muito mais que isso. Porque a carne é insaciável. Dê para a carne. Ela quer mais. Pessoas, eu me lembro de um caso que a pessoa saiu obcecada, descontrolada, comprando. No final, tinha alguém procurando, porque 2 sacolas ela tinha esquecido numa loja, e ela estava indo embora, nem lembrava mais daquelas 2 sacolas com peças que ela tinha comprado, que ela já estava com mais umas 2 ou 3, eu não lembro, não sei esse detalhe mais, mas olha só, era pelo prazer de comprar, nem lembrava, porque imagina, se você compra algo que você realmente quer muito, você não vai perder aquilo, você vai ter um cuidado com aquilo. Mas a pessoa estava ansiosa, a carne dela queria satisfazer algo que só Deus pode satisfazer. É um vazio interno, alma vazia. Mentalidade carnal. Paulo diz que a mentalidade da carne é morte. Quem inclina para a carne atrai morte. E algumas pessoas, elas têm todo mundo tem sua inclinação, e ela, uma vez que ela começa a se inclinar para algo que vai destruí-la, ela começa a se autodestruir, dando mais, porque a carne, ela é insaciável, ela vai pedir mais, e ela vai pedir mais. Então, eu tenho casos de gente que passou 3 dias seguidos, trancado dentro de casa, comendo e assistindo séries. Comendo e assistindo séries. Aí você olha para a vida de algumas pessoas, elas é um hábito. Na vida de alguns é um hábito. A pessoa já chega em casa, ela come mal, ela come o que vai
não vai dar energia, não vai dar saúde, não vai dar... Ela vai para a TV. E ali ela assiste de tudo, aí ela vai dormir tarde, mas ela tem que levantar cedo, tem que pegar um trânsito. Ela dorme poucas horas, vai desmotivada, sem energia, sem saúde. E ela vai estabelecendo um padrão para a vida dela. E ela produz mal. Não tem humor para nada. Não tem? Muito bem. Ela vai indo, até que ela vai tendo perdas e perdas, perdas na saúde, perde o emprego, perde o negócio fale, perde a família. Porque ela está dando o quê? Ela está em busca de prazer. Com isso, ela pode chegar em casa, ter um filho trancado no quarto, no computador ou num videogame, nem olha para ele. Tem o outro que está brincando não sei o quê, nem olha para ele. De repente, ele está comendo sozinho na mesa, porque ele está em busca só daquilo que favorece a carne dele. Com isso, ele não está se dedicando ao filho, nem vendo o que está acontecendo. Ele e a esposa, ou ela e o marido, não se falam, ou só o necessário. Muitos têm vivido uma vida totalmente disfuncional, mas quando você chega perto, comida errada, sono desequilibrado, vida com Deus zero, só dá a carne. A carne está pedindo mais. O sexo, um sexo disfuncional, toda a vida da pessoa está disfuncional. Está uma bagunça. Por quê? Porque ela não quer sacrificar. Mas ela está sacrificando as coisas mais preciosas. Porque sacrifícios todo mundo faz. Como acabei de falar do homem. Olha o tamanho do sacrifício. Perdeu partes do corpo, perdeu a família. Olha quanto sacrifício para descobrir que, na verdade, não valeu a pena subir a montanha errada. Não valeu a pena. E algumas pessoas, depois de muitos anos, olham e veem, meu Deus, onde eu cheguei? Onde eu cheguei? Eu não atingi profissionalmente o que eu poderia ter atingido, por quê? Porque algumas pessoas, ao invés delas estarem focadas consistentemente, fazendo o que funciona, elas começam, param, ou elas adiam, elas estão como Faraó, amanhã, e amanhã é uma palavra perigosa. E elas querem prazer, só que esse prazer supre uma carência momentânea, mas está destruindo com destino. Quantos casos de aventuras, mas aventuras que não valeram, um momento de prazer, uma aventura passageira, mas arruinou com uma família, destruiu com filhos. Você acha que Deus planejou que um homem tivesse 4, 5 filhos fora do casamento e sofrendo muitas vezes processos por causa de pensão? Isso é fruto, essa situação, essa condição é fruto do pecado. De uma vida disfuncional, de adorar o Deus prazer. Eu vou dar o que eu quero sair com essa mulher, eu vou estar com ela, eu quero prazer, eu quero sexo, e no fim vem um inocente. Você acha, quando você lê os estudos,
adolescentes com câncer no pescoço, e não me lembro mais onde, por causa de HPV. Quantos com chamadas para vacinar crianças de 10, 11, 12 anos. Por causa do quê? Pecado. Você acha uma criança de 10, 11, 12 deveria estar pensando nisso? Foi feita uma pesquisa há uns anos que 87% dos casais que esperaram para se relacionarem dentro do casamento eram realizados. Os que ultrapassaram os limites, vazios e irrealizados. Pesquisas e pesquisas saem o tempo todo dos motivos de tanto suicídio na juventude. Jovens se suicidando. E quantas que chegaram à conclusão que esse sexo precoce, essa precocidade, envolvimento sexual, os jovens que esperaram e honraram a virgindade, está aí para comprovar o quanto tem saúde emocional e são realizados. Naquele período em que estava tão em alta, saiu a trilogia de 50 Tons de Cinza e filme. Foi um avanço. Aquela mulher fã do Crepúsculo, vai vendo, fã de Crepúsculo, escreveu, deu uma entrevista, os filhos dela, que eram adolescentes, ela disse que jamais ela permitiria ler, nem ver nada daquilo. Ou seja, nossos filhos podem, os dela não. Naquela época, aquilo desencadeou em pessoas, até mulheres cristãs suspirando pelo cara que ali mesmo tem um código de segurança que ela mesma aponta que é impossível realizar aquelas fantasias que se encontram lá sem danos físicos e psicológicos. Na própria trilogia fala 50 tons de cinza, quer dizer o quê? Quer dizer que ali mesmo fala, ele tinha 50 lados, faces. E a própria trilogia fala que ele era um homem atormentado por demônios. A quantidade de separações, de traições, mulheres nessa fase que se relacionaram em busca do Sr. Crane. Em busca daquelas fantasias loucas. E financiaram o pecado. Muitas dessas pessoas, e mulheres cristãs, o que é pior, homens menos, mais mulheres, financiaram esse lixo moral com filmes e os livros. Um livro que tem cerca de 480 páginas, algumas leram os 3. Mas a Bíblia é difícil de ler. Foram ver o filme. A quantidade de mulheres com problemas emocionais, espirituais, dentre eles nós mesmos pegamos. A pessoa sofrer problemas espirituais com o demônio indo até, porque se você não sabe disso, isso acontece. Os problemas espirituais de uma dessas pessoas foram tão terríveis que dentre eles
ela começou a enlouquecer, porque ela via aquela figura de um homem que ia para se deitar com ela. Era um demônio. Atraiu aquilo para ela. Adoradores do Deus prazer. Eu posso te contar tantas histórias absurdas. Mas as pessoas pegam o problema com as próprias mãos. Elas vão lá e pegam o problema. Por quê? Quantos que estão endividados? Por quê? Porque foram passando cartão para suprir o quê? Um vazio. E gastaram mais do que podiam. Viagens, restaurantes, shopping. Adorando o Deus prazer. Eu preciso. Quantas pessoas que se envolveram em relacionamentos, em aventuras. Em busca do quê? De prazer. Essas pessoas, elas revelaram, e essas pessoas que vivem assim, elas revelam que elas não têm uma visão saudável e produtiva para a vida delas. Eu sempre falo, tem uma visão para a sua vida. Se a sua visão de vida é dar prazer, é viver aventuras, você não sabe dizer não para a sua carne, é mais sexo, mais comida, mais gastar, mais dormir, mais séries e mais comida, e mais séries e mais passeio, e você não está produzindo. Ninguém consegue produzir desse jeito. Essas pessoas, quando você chega perto, elas não têm tempo para a saúde delas. Ou algumas até têm, elas estão focadas. Por causa do quê? Outros valores. Então, elas até não saem da academia. Tem gente que tem tempo para ir na academia 2 vezes no dia. Mas o que está por trás daquilo não é saudável. Ela não está em busca de saúde, de ter uma boa imagem, para estar bem para a glória de Deus. Não tem nada a ver com a glória de Deus. Nada a ver. Quando sobra numa parte, está faltando em outra. Está faltando para os filhos, está faltando para Deus principalmente, está faltando para a família. Você vê, é desequilibrado. Tem que fazer, mas com equilíbrio, com um pensamento para a glória de Deus. Vou me alimentar melhor? Para a glória de Deus. Vou fazer uma atividade física? Para a glória de Deus. Vou me vestir bem? Para a glória de Deus. Vou cuidar bem da minha família? Para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Você vai fazer para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, não faz sentido. Então, quando você olha suicídios, você chega perto, o que é? Um estilo de vida voltado para o hedonismo. O estilo de vida é hedonista. Adoradores do Deus prazer. Você vê que eles, até as propagandas, beba com moderação, eles tentam botar uma certa sensatez. Beba com moderação. Sendo que de sensatez não tem nada, porque um pouco é sabido que um pouco que uma pessoa bebe pode alterá-la. E muitos jovens passaram a beber para ter coragem, jovens tímidos, meninas, passaram a beber para ter coragem para fazer coisas que não tinham sem a bebida. Não tem nada de sensato. E o mundo vai estimular você. Dê tudo a sua carne.
faço o que você tem vontade, meu corpo, minhas regras. Aí o sujeito peca, faz o que ele quer, aí a maneira dele resolver o aborto, exatamente o resultado do hedonismo. Eu quero prazer pelo prazer sem responsabilidade. Eu quero sexo por sexo sem responsabilidade. Eu quero aventuras e aventuras sem responsabilidade. E cobra caro. Eu já contei, nessa vez eu ainda contei essa história dessa moça, que ela foi criada numa igreja tradicional, mas os pais eram pessoas distraídas, e aquele tipo de gente que até ia na igreja, mas em casa os valores não estavam alinhados. E essa menina foi influenciada, porque os pais não eram presentes, e não estavam acompanhando a vida dela. E ela com 14 anos, ela foi amigas que viviam desse jeito. Elas preservavam essa, como é que eu uso essa expressão? Elas se julgavam, elas queriam casar virgens, mas elas não tinham problema com a sodomia. Então, essa menina, a partir dos 14 anos, ela começou a praticar a sodomia. Sexo anal. E ela casou virgem, mas longe de ser pura. Dá uns anos, todo mundo achava que aquilo estava perfeito. Ela começa, 2 anos depois, ela começa a ter problemas espirituais. E ser atormentada terrivelmente. Aquilo cobrou tão caro dela, que para ela sair daquilo, ela teve que trazer e começar a confessar. Era tanta sujeira, era tanta bagunça. Tanta. Porque ela viveu um engano uma vida inteira, uma hipocrisia. Mentiu para todo mundo, mas o preço que ela pagou foi caro demais. Porque o Deus prazer, Ele vai te cobrar caro demais. Eu costumo dizer que o pecado é assim, repete comigo. O diabo escraviza, vamos ler isso aqui, ó. Eu sempre falo isso aqui. O diabo escraviza através do pecado, que por sua vez, olha aqui, fale comigo, exigirá mais do que a pessoa pode oferecer, cobrará um preço mais alto do que ela está disposta a pagar, e as consequências do pecado duram mais do que ela imagina e pode suportar. Exatamente. Então, ele cobra mais caro do que você é capaz de pagar, muitas vezes. Você acha que Deus planejou que uma menina tenha vários relacionamentos? E como muitas vezes nós já pegamos, e isso acontece com uma frequência que entristece, que dá até angústia. A pessoa engravida, e algumas não sabem quem é o pai. E você já viu o caso de bebês nascerem com sífilis? Sabia que isso é mais comum do que você imagina? Meninos com 16 anos com doenças venéreas. Você acha que foi isso que Deus planejou? É óbvio que não. Mas isso é fruto de se adorar o Deus prazer, de viver uma vida hedonista. E você vai dando a sua carne, financiando o pecado. Por que você
Você acha que aumentou tanto e isso vem explodindo, meu Deus, até dentro de igreja. Abusos por causa da maldita pornografia. Os viciados em dopamina, os viciados em prazer, e que querem mais, e mais, e mais, e mais. E vão vivendo essa vida absurda, derrotada, miserável. Aí você chega perto dessas pessoas, muitas delas estão com a vida arruinada. Homens escondidos, porque não dão conta de pagar a pensão. Crianças abandonadas por suas mães e avós tentando criar, tios tentando criar, e mais uma geração disfuncional, órfã. Todo esse problema que você está vendo aí é produto de orfandade. Isso é orfandade. Orfandade. Homens, principalmente essa cultura latina que faz filho e abandona, aí cria uma geração disfuncional. Faltou a presença do pai. O homem quis o prazer, mas não quis a responsabilidade. Mas o que acontece é que o diabo trabalha da mesma maneira. Eva chegou tão perto do pecado que ela perdeu o discernimento, ela perdeu a visão. E as pessoas vão chegando perto, e mais perto do pecado, e perto, e perto, e perto, que elas vão perdendo o discernimento, com aquela ideia de que elas têm controle. Não têm. Não têm, e estão se autodestruindo. E muitos se apresentam como crentes. E ao invés de estarem se enchendo de Deus, estão vivendo não muito diferentes do que o mundo tem vivido. Tem dado tudo à sua carne. Pornografia, masturbação, prazer por prazer, mais comida, mais entretenimento, mais gasto, mais comprar, entretenimento, e mais entretenimento, e mais entretenimento. É tanto entretenimento, está saindo, é mais um filme, de gente contar, de ficar. Eu ouvi 3 dias num sofá, comendo e assistindo, sem sair. Não buscam a Deus? Não estão cuidando do espírito, da alma, do corpo, da família? Não estão fazendo nada por ninguém? Aí pergunta por que estão tão infelizes. Porque elas são adoradoras do Deus prazer. Mas eu creio que vem uma palavra como essa para dizer: você não pode aceitar isso mais na sua vida. E nem na sua casa. Se você deixa um filho em celular, em computador, em videogame, e mais TV, você está viciando o seu filho em dopamina. Ele quer mais prazer. E mais prazer. Ele vai ficando viciado. Você está viciado. Os pais têm viciado os filhos. Tem crianças de 1 ano, 2 anos viciadas, que só comem com o celular, que só ficam quietas com o celular. Porque os pais perderam a capacidade de educar. Ninguém quer sacrifício. Hedonismo. Ninguém quer sacrifício. Ou, pelo menos, a maioria não quer sacrifício. O sacrifício de educar.
o sacrifício de ensinar, não. Você vai ficar aqui, você vai comer, vai tomar mais tempo? Vai, mas você está formando um ser humano da maneira certa. Vamos orar pela refeição, vamos comer adequadamente. Gente, quantas vezes eu ouço mães dizerem com a criança de 2 anos, não gosta de determinada comida, ela passou o paladar para o filho, o paladar errado dela, e agora ela diz, e ela vai dando identidade para o filho. Ela diz que o filho é daquele jeito, é daquele, não, é chato, ou nossa, é genioso, não gosta disso, não gosta daquilo. Quando ela deveria estar usando expressões bíblicas. Você é uma bênção, você é um vitorioso. Sim, você come de tudo. Sim, você é forte. Você é capaz. Você é equilibrado. Ele cometeu um erro. Bom, você foi desobediente, você não é desobediente. Normalmente você é desobediente, você é isso, você é aquilo. Ele vai, eu sou. Aí cresce. A gente sabe quanta coisa que, meu Deus, você leva uma vida e ainda se de vez em quando descobre mais um negócio que tem que arrancar. E põe medo, não pega, você não pode, você não consegue, você vai machucar, para com isso, ai, para, meu Deus, a criança está enlouquecendo a criança. E a criança cresce tremendo já, com medo, eu não posso, eu não consigo, com medo. Ou seja, você vê uma coisa desequilibrada. E essas mesmas pessoas que não permitem que os filhos enfrentem, é uma super proteção, mas elas permitem aquilo que está arruinando, trancados no quarto, escondidos, fugindo da vida. Se você vai falar, tem mãe que já tem o tempo dele. Amigo, filho, põe esse filho para se desenvolver. O tempo dele, quando o filho começa a se esconder demais no quarto, e não quer se socializar, tem algo errado. Tem uma culpa lá. Muitos desses estão viciados em pornografia. Envolvidos com coisas que estão puxando eles para baixo. Porque o hedonismo, deixa ele, não deixa, é demais. É exatamente assim. Hedonismo é o Deus prazer. Não tem problema ficar horas no telefone, no celular, nas séries, comendo, fazendo um monte de coisa. Não tem problema. O problema é sempre quando tem que enfrentar algo que é sacrificial, que é doloroso. É muito. Muitos pais já agem assim. Não é muito. Não sei se precisa disso. Aí vão criando inúteis, fracos, depressivos, gente que tem medo da vida. Por quê? Porque o estímulo é dado. Você vê que há estímulo o tempo todo para a carne, apelo sexual, apelo para o prazer. É um estímulo dado o tempo todo. É propaganda de comida, é propaganda de comprar mais alguma coisa. São estímulos, é ou não é? Você é estimulado o tempo inteiro. Você está sendo estimulado.
a ir para o prazer. Prazer. Dê prazer à sua carne. Se divirta mais. Coma mais. Compre mais. Ah, você merece. Ah, você não pode viver sem isso. Venha, adquira. Assista, se divirta. Faça mais essa viagem. Eu não sou contra nada disso, desde que seja, nada disso, que eu digo, uma vida equilibrada, dentro do padrão bíblico. É óbvio que eu quero que você faça uma viagem em família, eu quero que você tenha momentos em família, que você, óbvio, tudo dentro de um equilíbrio. Porque primeiro vem Deus, tempo com a sua família. Se essas duas coisas aqui, ó, se você está dando o tempo inteiro para a sua carne, é óbvio que você não tem tempo de qualidade com Deus e não tem tempo de qualidade com a sua família. A busca pelo prazer é estimulada o tempo todo. Os sentidos são como vias e avenidas. E o tempo todo você vê. É tão sério, é sabido que o cérebro desempenha um papel fundamental nas questões e funções sexuais. Pessoas que sofreram algum acidente e ficaram paralisadas, elas podem, um toque no dedão. Por quê? Todo mundo sabe que o órgão sexual mais potente, o que realmente funciona é o cérebro. É o cérebro. Quantas vezes eu já respondi em situações para mulheres com essa história de que eu não consigo me controlar, porque eu tenho necessidades e tal. É comprovado cientificamente que uma mulher, 95% das suas necessidades são emocionais, 5% física. Um homem que diz, eu não consigo me controlar, é a cabeça dele. Se você está dando estímulos errados, é óbvio que você está à caça, porque é o que você está dando. O que te guardará de todo mal, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O que nós entendemos aqui? Nós podemos usar essa escritura para dizer que o Senhor guarda também as entradas e saídas da nossa alma. E a alma é o centro das nossas emoções. O diabo distorce a verdade. O trabalho dele é de desconstruir a verdade. Se você não buscar o Senhor para guardar as entradas e saídas da alma, te guardar do mal, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Você não vê que estão lutando com unhas e dentes para desconstruir de toda forma o casamento, a geração de filhos, a paternidade, a maternidade. Pois, por incrível que pareça, muitos homens têm até se voltado e assumido a posição de pai, e agora o que nós precisamos resgatar é a maternidade, o prazer de ser mãe, que muitas mulheres perderam.
o prazer não faz ninguém feliz. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Que se refere o quê? Aquele pensamento, aquela reflexão profunda e prolongada sobre um determinado assunto. A pessoa fica lá, pensando, só em coisa inútil. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar, prazer dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Quantas pessoas ficam lá, ó, pensando o que elas vão fazer. Pensa, e o que você pensa, se você pensar, você vai fazer. Você bota um negócio na sua cabeça que você quer, você já começa a pesquisar, você já sai atrás, pode fazer uma dívida, vá atrás para pegar, para comer. O homem que a Bíblia fala que pisou aqui, que foi o mais sábio, o mais rico, quando ele permitiu que a sabedoria dele fosse corrompida, quando ele começou a dar tudo à carne dele e ele entrou no modo hedonista, ele se tornou um hedonista, ele passou a ser um adorador do Deus prazer. Você vê um Salomão, quando começa, você vê um Salomão em Provérbios, você vê um Salomão em Cantares, e agora você vê um Salomão em Eclesiastes, mais velho, decepcionado, angustiado, nada faz sentido, é correr atrás do vento, é tudo uma grande inutilidade, tudo o que acontece embaixo do sol é uma grande inutilidade. Você vê um cara desgostoso da vida. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também me demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice. Você não vê, sabia? Que quando você encontra uma pessoa, às vezes ela ri, ela está em sofrimento. É diferente do riso da paz, de quem realmente está em paz, está feliz. Às vezes você vê numa roda, num barzinho, todo mundo rindo, não é? É todo mundo rindo. Já tomou umas e outras, o seu chopinho, meu Deus do céu, todo mundo rindo. Sai dali, a hora que entra no carro, eu sei porque a gente já me contou, já entra chorando. Então, esse riso é o riso da tolice. Não é o riso de uma alma realizada, saudável, feliz, profunda com Deus. E da alegria, o que resulta é o vazio. Porque o que ele está falando é desse riso e dessa alegria vinda do hedonismo. Então, decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. O pior tolo é aquele que acha que ainda tem controle. Não, eu tenho controle. Mantive o controle aqui, Mantive minha mente e coração ainda sendo liderado pela sabedoria. Tem alguma sabedoria aqui?
Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena. Isso. Debaixo dos céus. Durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. A busca pelo prazer. As escolhas erradas. E ele vai falar, feitas na juventude, vão resultar em dias sem contentamentos na velhice. Que foi o que aconteceu com ele. Não adianta dizer que tem controle, porque o pecado é insaciável. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Agora você vai ver. Quando você sai do propósito, você precisa de mais. Meu Deus do céu, como você precisa de mais. Você precisa de mais. Você sempre está precisando de mais. Então, agora, vamos lá. Obras magníficas, construir palácios para mim mesmo. E agora eu. Para mim. Eu. E plantei imensos vinhedos. Projetei, mandei construir belos jardins e pomares. E neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras. Servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Bom, esse homem tem que estar feliz da vida, né? E você vê que não. Você vê que um homem que chega a ter um harém com 1000 mulheres, 1000 princesas, com ego lá em cima, você há de imaginar que esse cara não está bem. Esse sujeito não está bem. Ele sai de uma coisa, ele vai para outra, é uma insatisfação. Você vê aqui, está na cara, aqui em neon, insatisfeito. Nada me preenche. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Bom, então você tem que estar feliz, Salomão. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Até acredito. Esse é o ponto que eu acredito. Porque você executa algo, você faz um trabalho bem feito e tal, você tem uma realização. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara, esforçou, hein? Com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Óbvio, ele buscou sol que estava abaixo do sol. Se você viver a sua vida para buscar sol que está abaixo do sol, você vai falar igual Salomão. Você vai falar igual. Porque a vida só se resume nisso. Então, mas para ele foi o que... A vida dele se resumiu nisso. O que estava abaixo do sol. Ele parou de buscar o que está acima do sol. Se em algum momento você viu aqui, e Deus minha prioridade, mais sacrifícios para Deus, e adoração, você viu? Tem alguma coisa escrita aqui? Não, mais isso, comprei mais isso, fiz mais esse projeto, peguei mais uma mulher, fiz mais não sei o quê. Você viu que ele era insaciável sexualmente, ele era insaciável em termos dos projetos dele, de comida, de vinho, de coisa. Ele tinha o melhor, mas ele não estava bem. Ele não estava bem. Ele não estava realizado. E ele, no final, nos últimos capítulos de Eclesiastes, velho,
Você vê ele amargurado, você vê ele deixando conselhos para os jovens. Para ele ter dito isso aqui, você vê que é uma pessoa que ele no final, tanto que ele conclui dizendo, né, agora que experimentei tudo, cheguei à conclusão. Tema a Deus, porque esse é o essencial para a vida do homem. E isso aqui não é para impedir que você tenha boas ambições, que você cresça, que você progrida, desde que Deus esteja no centro, os seus valores estejam bem alinhados. Se Deus não vem em primeiro lugar, se você não cuida daquilo que realmente tem valor, você vai descobrir também que subiu a montanha errada. Você vai sair desses seus projetos olhando para trás e dizendo que não valeu. Perdi meu nariz, perdi meus dedos, perdi minha mulher, minha família. Eu perdi o que é mais precioso. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Usa bem a sua mocidade, a sua juventude, para se envolver com a coisa certa. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Olha, ele motiva. Mas olha isso aqui. Aí o jovem se engana, ele lê essa escritura e ele pensa assim, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, ele está dizendo sobre cresça, você tem juventude para isso, produza, vai. Mas lembre-se, saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então tem uma visão para a sua vida e vai até onde a sua vista alcançar, construa, mas veja bem, porque se você sair da linha, Deus vai pedir contas, Ele trará o julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento. Ansiedade é o excesso de futuro, vivo hoje. Jesus falou isso, amanhã não te pertence. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Faça agora. Faça o que você tem que fazer agora. Faça tudo o que você tiver que fazer agora. Da melhor maneira. Porque a juventude e o vigor são passageiros. Quer dizer, ele está dizendo, vai chegar um tempo, aqui ó, ele diz aqui ó, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Não estraga com a tua vida enquanto você é jovem. Agora é hora de você fazer a coisa certa. E agora? Busque a Deus, faça a obra de Deus, estude, faça um esporte, uma música, aprenda um instrumento, uma outra língua. Tenha estabeleça uma visão para a sua vida. Com estilo de vida correto. Se você viver como todo mundo está vivendo, só celular, na modinha, hedonismo, adorando Deus, prazer, é dependente de imagem, querendo mostrar que tem, que é, sem identidade, inseguro, em busca de mais uma conquista, você vai perder a sua juventude. Um tempo tão precioso que você poderia estar produzindo. Tanta coisa boa. Use a sua juventude para o reino. Olhe os jovens da Bíblia. José,
16 anos, cuidando já das coisas do pai. Vai para a casa do Potifar. Deus era com ele, executou o melhor trabalho. A mulher de Potifar se encanta com ele. Ele diz não, porque ele tinha uma visão para a vida dele e ficava longe dela. Olha, a jovem Esther decidiu morrer, se necessário, pelo povo de Deus. Olha o jovem Timóteo. Seguiu Paulo, que ele foi como um filho para Paulo. Ele tinha o quê? 16 anos. Foi bem conduzido pela avó, pela mãe. Dá para perceber, o pai dele era grego, a mãe judia, a avó também. E você vê que ele foi capaz de abraçar a cultura que Paulo passou para ele. Mas por quê? Ele já tinha uma base que foi dada pela avó e a mãe. Olha o jovem Davi, estava cuidando das ovelhas do pai. E foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Enfrentou Golias. E tinha o quê? 17 anos, era um garoto. E estava lá. Você não vê ele, nenhum desses, com relacionamentos. Timóteo nem fala sobre isso. José se casou com a pessoa que ele tinha que se casar, a esposa teve filhos. Ele não teve nenhum relacionamento antes. O Isaac, que se casou mais velho, com 40 anos, não teve nenhum, aguardou a esposa que Deus tinha para ele. Davi não teve, a primeira mulher da vida dele foi a esposa dele, que foi a Mical, que foi dada pelo Saul. Então você vê pessoas que não construíram do nada uma grande vida. Eles seguiram uma visão correta, a visão dos vencedores. O jovem Estevão. Quantos anos você acha que Estevão tinha quando ele estava lá enfrentando aqueles religiosos e foi apedrejado e contou toda a história de Israel? 17 anos. Não estava jogando videogame com o celular na mão ou andando inutilmente com gente sem propósito. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Você nunca ouviu uma pessoa, depois dos 30, depois dos 40, olhar para trás e dizer assim, se eu pudesse voltar, ixi, isso eu já ouvi tanto, se eu pudesse voltar. Gente, depois dos 50, se eu pudesse voltar, não teria feito isso nunca. Eu perdi minha juventude com bobagens. Eu perdi minha juventude. Puxa vida, se eu pudesse voltar, nunca que eu teria feito isso. Nunca. A pessoa se arrepende da sua adoração ao Deus prazer. Ela se arrepende de ter dado tudo à sua carne, das escolhas erradas. Se você nunca fez um trabalho numa casa de repouso, um asilo, é muito comum você encontrar alguém que ainda tem uma lucidez e quer contar como que foi parar ali.
e aqueles que são sinceros, sem vitimismo. Tem umas histórias assim que te faz pensar. Pessoas que abandonaram a família, os filhos, a maioria por conta de uma aventura. Foram cruéis. Tem muita história assim. Gastaram tudo que tinha, gente que até teve posses. Pessoas que tiveram posses. Mas gastaram tudo com pecado. Por quê? Vida hedonista. Você vai dando a sua carne, ela vai te cobrar caro mais tarde. Aí vão chegar dias. Você acha que a juventude, aqui, o que eu li? Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Você não vai ser jovem para sempre. Você não vai ter 18, 20 anos, 20 e poucos para sempre. Quando você menos esperar, já foi. E aí, o que você construiu? O que você fez? O que você está fazendo agora? Você que tem aí seus 16, 18 anos, o que você está fazendo da sua vida hoje? Porque você tem vigor. A própria Bíblia está dizendo, você é jovem. Você está buscando a Deus, o que você está fazendo na obra? Você está estudando? O que você está construindo? Ou você está aí, olhando para lá e para cá, vivendo uma vida vazia, tentando se satisfazer em algum prazer? Chegarão dias que você não vai ter contentamento. Você vai olhar. Porque se você não construir uma vida sólida, se não tiver uma visão para a sua vida, nada disso, isso tudo é areia. Isso não pode sustentar nem te preencher. Qual a sua visão de futuro? Você já estabeleceu? E você, como pai e mãe, você tem colocado ainda nas suas crianças uma visão de futuro? Porque hoje é um negócio tão absurdo que parece que não existe mais nada. Só se fala disso. De vida sexual e essa confusão em relação a gênero. É um negócio assim, não existe mais nada. Não existe nada além disso, só se fala disso. Parece que algumas pessoas elas não enxergam mais nada na vida, é só isso. Aí você chega perto, tem alguns que não têm produzido nada, não trabalham, não estudam. Se estão na escola, vão para a escola, mas não estão levando a sério. É um celular na mão. Como? Deixa eu te falar. Como que você vai produzir alguma coisa despendendo, jogando tanta energia fora com vídeos inúteis? Muitas vezes amizades inúteis, assuntos inúteis, um estilo de vida inútil. Como que você vai produzir? Você tem que colocar dentro das suas crianças uma visão de futuro. Vamos estudar. Vamos fazer algo para o reino. Aprender um instrumento para o reino. Realizar algo para o reino. Você ensina desde pequenininho ser dizimista, ser ofertante, ser doador, ser generoso. Você coloca quando é pequeno, pequenininho, aquele padrão de casar, dar o seu primeiro beijo no altar, conhecer, transformar aquela pessoa com quem você vai construir uma vida no seu melhor amigo. Desde pequeno, você vai ali, ensinando, escuta,
Quando chegar a hora, lá na frente, quando você tiver uns 18 anos, nós vamos buscar o quê? Alguém, você tem que olhar essa pessoa, alguém de Deus, tema Deus, tem que olhar como é que ela reage dentro e fora da igreja. Outra coisa, analisa a família dela. Como é que a mãe trata o pai, como é que o pai trata a mãe. Porque ela atende, ou olha a família dessa pessoa. É disfuncional? Você tem que saber o que você está levando. Tudo bem que há casos e casos que Deus pode nos direcionar e até trazer pessoas para você ajudar, mas você tem que estabelecer um padrão. Construa a sua vida. Não é hora, não vai despender energia. A vida não é só comer, filmes e passeios. Você tem que ter responsabilidade. Eu tenho algumas regras que eu vou ensinando para as crianças. Você acorda, você agradece, escorrega da cama, fala com Deus, lê um versículo da Bíblia. Eu costumo dizer, sem Bíblia, não vai ter café da manhã. Então você vai, lava o rosto, escova os dentes, toma primeiro um copo de água em jejum. E então você toma o seu café da manhã. Opa, pulei uma parte, você arruma a sua cama. Não sai do seu quarto sem arrumar a cama. Obviamente que eu cobro dos pais. Falo, vocês estão mantendo isso aqui? Porque não adianta nada. Se os pais não estiverem seguindo. Senta à mesa. Não pode essa história, não, isso eu não quero, não. Nem que seja pequenas quantidades, vai ter lá no prato. Não vai levantar enquanto não tiver terminado. Não começa a sua refeição sem ter orado. Você vai estabelecendo um padrão. Não quero celular na mesa. Nada de televisão ligada. Então, assim, você vai colocando ali. A pessoa com quem você vai se relacionar no futuro. Que você vai buscar alguém com quem você vai casar. Então, você vai ensinando desde pequeno. Você tem que gastar aquele tempo. Porque o que é a vida se você não está formando um outro ser? Mas o que acontece? As pessoas estão com preguiça. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Você está despendendo em coisas inúteis. Não me fala que não tem, porque a Bíblia nos ensina, e Deus não é um Deus desequilibrado. Você tem tempo para dormir adequadamente, para comer adequadamente. O que nós precisamos ver é para onde esse tempo inútil está indo. Nós estamos desperdiçando, quando nós deveríamos estar mais ali. Eu sempre falo, não dá para fazer, a maioria não vai conseguir fazer todas as refeições juntos, mas pelo menos uma. Orem juntos. Quer dizer, são coisas que vêm em primeiro lugar. Porque nada vale a sua vida com Deus, você perder sua comunhão com Deus e a sua família. Chegou alguém, às vezes Deus manda alguém para você ajudar. Você tem que ter o discernimento do que Deus está direcionando você a fazer. E ensinando. O que acontece hoje? Ninguém quer saber de ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, é um negócio absurdo. Mas isso não é o nosso padrão. Nosso padrão é Cristo, nosso padrão é um padrão elevado.
Nossa prioridade é Deus, formar uma família funcional, séria, temente a Deus. Os filhos são como flechas nas mãos do valente. Olha que coisa forte. Você atira os seus filhos para uma direção de vitória. Nós temos atirado os nossos filhos para que direção? Que tipo de vida nós temos vivido? Você acha que é vida uma pessoa que vive só deitada, e mais WhatsApp, e mais rede social, e come, e mais buscando alguma coisa? Para! É por isso que as pessoas não estão felizes, elas não estão realizadas, porque elas olham para a vida delas, o que elas produziram? O que nós temos feito de bom para alguém? O quê? Nós temos que parar e fazer essa pergunta. O que nós temos produzido? Quantas pessoas têm sido abençoadas por nosso intermédio? Nossa relação com Deus tem crescido? Como nós temos criado os nossos filhos? Quanto tempo é dedicado para Deus e os nossos filhos, a nossa família? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é essencial para o homem. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão, aqui chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Nós fomos criados para isso, para temer a Deus, para viver para Deus. Toda vez que eu vejo alguém que tirou Deus, que vem tirando Deus, olha como está o mundo. Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus, foram tirando Deus de tudo. Olha como está o mundo. Olha aí como é que está. Olha os jovens como é que estão. E aí, como que nós estamos criando nossos filhos hoje? De uma maneira tão superficial, sem alicerce, de maneira que amanhã eles acabam sendo influenciados, ao invés de influenciarem? Nós temos dado solidez para eles, consistência. Ou estamos aí, ao invés de sermos contra a cultura, estamos cedendo cada vez mais para a cultura. Por que tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a saúde? Por quê? Porque está desperdiçando a vida. Dependente de imagem, em rede social, horas em WhatsApp falando, se você vê lá, não tem nada que aproveita. Pessoas egoístas atrás das suas aventuras. Homens que não estão assumindo a sua posição de homem, de pai, mas quer ser o garotão, o conquistador, com o seu olho de matador, e acha que é bonito. Você tem um problema emocional, meu filho. Se você quer ser um eterno garanhão, você tem um problema sério emocional. Você é fraco, você é carente, você precisa ter uma mulher te paquerando para você se sentir vivo. Você é um coitado. Minha filha, se você faz de tudo para ser cobiçada, você é tão ingênua, infantil, sem estrutura,
imatura, vazia. Isso é triste. Quando você vê uma mulher que ela precisa mostrar, Você vê, quando você precisa mostrar muito aqui fora, porque está faltando tudo lá dentro. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa mostrar nada aqui fora. Você não tem necessidade nenhuma aqui. Aliás, você vai se sentir, é até uma ofensa, um desrespeito, se você pegar alguém com um olhar que você julga que não é correto. Você vai receber aquilo como desrespeito. Porque você sabe quem você é, você não precisa disso. Você já encontrou o seu valor em Deus. Ninguém precisa olhar para você saber que você é uma pessoa abençoada. E esse olhar, onde é só uma cobiça de carne, você dispensa. Epa! Porque você é muito mais. Você sabe quem você é. Você não é um pedaço de carne. Você não precisa que alguém te valide nessa hora, nessa área, porque você já é uma pessoa validada por Deus. E ponto. E são os pais que vão passando isso para os seus filhos, os pais que passam isso para as suas filhas. Eu sempre ensinei aqui. Dê flores para as suas filhas, para que ela nunca caia nos braços do primeiro que aparecer. Que ela se sinta tão segura. Abrace a sua filha, beije a sua filha, ame a sua filha. Dia da mulher, dias especiais, ou qualquer dia, você está trazendo uma flor para sua esposa, traga para sua filha. Que ela se sinta tão preenchida pelo pai, que ela jamais vai se jogar nos braços de qualquer um, porque ela está carente. O pai dá identidade para seus filhos, para o menino, para a menina. E quando o menino tem um pai presente, que o valida, ele não vai ter necessidade de ser um conquistadorzinho. Quando uma menina tem um pai que a valida, que está com ela, que traz flores para ela, ela está tão preenchida que não vai ser qualquer conquistadorzinho que vai levá-la. Então isso é trabalho nosso. Mas se você viver para adorar o Deus prazer, você está abrindo, até porque a porta que você abre, Satanás vai se aproveitar. A porta que você abre, o diabo vai entrar e vai atacar os seus filhos. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Você sujeita a Deus, e então você resiste ao mal, e ele foge de você. Chega, vamos colocar um ponto final hoje. No hedonismo, não, nós não adoramos o Deus prazer, nós fazemos o que tem que ser feito, sacrificamos pela nossa fé, sacrificamos pela nossa família, sacrificamos para ter uma grande vida, nos envolvemos com coisas produtivas, a palavra de Deus, momentos em família, oração em família. Nós estamos focados em coisas grandes e produtivas. Estamos orientando nossos filhos a se envolverem com coisas produtivas, a obra de Deus, música para tocar, uma atividade física. Eles estão sendo conduzidos para algo elevado. Vamos, filho, é agora. Vamos, minha filha, vamos crescer agora. Não, não é hora de pensar em nada disso.
Criança não namora. Adolescente não namora. Mas serve a Deus. Cuida das coisas. Não é que Paulo falou que o solteiro cuida das coisas do Senhor de maneira a agradar o Senhor? Então, os solteiros têm que estar aqui, ó, envolvido com o reino de Deus. Cuidando das coisas de Deus. E tendo uma visão para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos sair daqui decididos a mudar tudo isso. Vida equilibrada. Nós temos que ter tempo para dormir. Um tempo para estar ali em família. O tempo para estar com Deus. Um tempo para estar na igreja, um tempo para estar com Deus, sozinhos no nosso devocional diário. Anota, coloca ali, organiza seus horários e aconteça o que for, esse é o compromisso. Tal horário, eu estou aqui, ó, eu estou com Deus, esse aqui é o meu horário de treino, esse aqui é o meu horário de tomar café da manhã, se é a sua refeição, que seria muito bom, com o meu marido, com a minha esposa. Terminei as minhas questões, eu já tenho programado para onde eu vou, não vou despender tempo. Hora de trabalho é trabalho, não despendo tempo com coisas inúteis, não vou para a rede social nem para o WhatsApp, é hora de trabalho. Eu vou concentrar energia em coisas produtivas. Deus, família, produzir um bom trabalho, fazer com excelência. Aprender, ser um perito no que eu faço. Melhorar como pessoa. Dê o meu horário aqui, ó. Coloca para despertar. Tá, horário é a hora da minha leitura. Use o seu horário de almoço. Pelo menos 30 minutos. E se não deu 30, começa com 15. Mas marca lá. Põe para despertar os horários. Opa, hora da minha leitura. Hora de eu fazer a minha oração. Pensar em Deus. Lembrar de Deus. Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Saia daqui hoje em nome de Jesus. Arruma. Tem uma visão para a sua vida. Uma visão para o seu casamento. Uma visão para a sua família. Coloca em perspectiva a coisa certa. Se livra dessas crenças erradas. Você pode ser melhor do que você tem sido. E aí você avança, você pode ser melhor como pai, como marido, como esposa, como mãe, como profissional. Você pode ser melhor como um servo do Senhor, um instrumento na casa do Senhor. É possível você realizar coisas tão importantes e produtivas se você eliminar da sua vida as distrações. Aquilo que só chega para te roubar. Começa hoje. Venha com a sua família. Olha para a sua casa, o que você pode melhorar para essa casa ficar mais gostosa, alegre. Olha para o seu casamento, o que vocês podem fazer para ser melhor. Mantenha os seus filhos com você, de tal maneira que eles não sintam falta de nada fora. Começa hoje. Decida a partir de hoje que você vai se alimentar melhor, que você vai fazer uma atividade física. Ó, tal horário, hora da minha atividade. Faz o cardápio da sua semana. Invista numa qualidade de vida. Arruma a sua vida hoje. Faça o cardápio da semana, os dias que você vai treinar. Agora, oração não tem dia, todo dia. Lembra de Deus, orai sem cessar. A leitura da Bíblia,
põe para despertar o horário e para. Você simplesmente se levanta. Opa, dá licença, é o meu horário. Eu tenho um compromisso. Seja determinado, focado. É a minha hora da leitura. Hora da leitura. Ah, hoje eu não posso. Eu já assumi eu tenho um compromisso na igreja. Ah, hoje isso eu não posso. Tal dia eu assumi um compromisso com a minha esposa. Esse é o nosso dia da semana. Nós temos 2, 3 horas onde nós jantamos, nós saímos, é só para nós. Se você estabelecer uma visão elevada para a sua vida, com Deus, família, saúde, profissional, você vai ver. Em pouco tempo, sua família vai ser outra, sua saúde vai ser outra, seu corpo, sua imagem e suas finanças. É sabido, e eu sei porque eu lido com pessoas. Eu já vi gente prosperar absurdamente em 6 meses, mudar as finanças, porque eliminou todas as distrações, focou em fazer as coisas de forma elevada, porque na excelência não tem concorrência. A vida mudou. A imagem, a família, as finanças, porque a pessoa estabeleceu uma visão para a vida dela. A visão diz o que entra e a visão diz o que sai. E a pergunta, então, que eu te faço, para nós levantarmos, o que vai entrar e o que vai sair a partir de hoje? Vamos nos colocar em pé. Com seu propósito, olhinhos fechados. Já estabeleça aqui, ó, para que você saia daqui focado em como você vai viver de agora em diante. A visão diz o que entra, a visão diz o que sai. A visão diz o que cabe, a visão diz o que não cabe. A visão que você tem para a sua vida diz o que você vai fazer, o que você vai parar de fazer. A visão diz quem vai estar na sua vida e quem não vai estar. Sabia que tem pessoas que não cabem mais na sua vida? Sabia que tem influências que não cabem mais na sua vida? Sabia que tem assuntos que não cabem mais? Tem coisas que não cabem mais. Deus está te puxando para um nível mais alto. Se você quer uma grande vida, você tem que eliminar da sua vida hoje a adoração ao Deus prazer. O hedonismo não vai mais fazer parte da sua vida. E sim, uma vida de sacrifícios. Porque a vida que vale a pena ser vivida é uma vida de sacrifícios. Porque quem não sacrifica, vive uma vida sacrificada. E fazendo sacrifícios para coisas que um dia ele vai olhar e vai dizer o quê? O quê, gente? Subir a montanha errada. Você quer chegar aos 50, aos 60 e dizer, olhar para trás e dizer, subi a montanha errada. É isso que você quer? Sem nariz, sem ponta, sem os dedos, sem família. Conquistei o Everest. Perdi minha família, perdi meu nariz, perdi meus dedos. Subi a montanha errada. Era isso? A vida é isso? Como eu já vi homens se gabarem de tantos relacionamentos, tive tantas mulheres. Aí você olha no final da vida, só isso aí.
Isso aí. Feio, infeliz. Recentemente apareceu um lá, que ele teve na igreja, teve chance de ser uma grande pessoa. Ele teve, pensa uma pessoa que teve chance, e pensa um homem que foi bonito. Mas qual era o discurso dele? Olha o valor dele. Ele era o Salomão dos dias de hoje. Ele garantia que tinha tido 1000 mulheres na vida dele. Que propósito, hein? Que propósito, né? Infeliz no casamento, filhos perdidos. Apareceu não faz muito tempo lá. Começando pelo meu irmão não reconheceu. De tanta destruição. A fisionomia está destruído. Porque valores? Aqui, ó, rasteiros, ó. Tem nada de coisa grande aqui. Viveu para isso. Viveu para essas coisas. Contar vantagem, imagem, o garanhão. Ficou velho, pobre, de não ter onde morar. Mas claro, como que você vai? Quem que concentrou em ter 1000 mulheres? O cara não tem tempo para trabalhar. Só pensa nisso. Não construiu nada, não tem uma casa para morar, não tem um carro para andar, não tem saúde, não tem um plano de saúde, não, família arruinada, mulher doente, infeliz, assim, ó, de você olhar e não ter uma área da vida boa. É o que a Bíblia fala. Virão dias que você não vai ter contentamento. Não viva uma vida hedonista, porque virão dias em que você vai dizer: não tenho contentamento, não tenho satisfação, não tenho do que me orgulhar. Por outro lado, você vê pessoas que você olha para elas, elas estão lá. Elas olham para trás, elas não têm do que se envergonhar. E ainda que elas tenham feito escolhas ruins, elas se endireitaram, e se alinharam, e se envolveram com coisas grandiosas. Gente, eu lido com pessoas. A quantidade de pessoas arrependidas. Então deixa eu te dizer. Minha filha, você, que está sendo seduzida por uma carreira, e as suas amigas carreiristas, e os garanhões que começam, os gaviões que começam a sobrevoar, e você começa a achar que a vida em família, criar seus filhos, seu marido, nada mais vale a pena, e você começa a se jogar. Escuta isso, deixa eu te falar, filha, você está aqui, você está aí na rede, tá? Já atendi um monte assim, todas arrependidas. E com saudade de suas famílias. Não caia nessa. Vai para casa. Ganhe menos. Crie seus filhos. Eles vão crescer. Não tem preço um filho olhar para você e você ter credibilidade. Isso não tem preço. Isso não tem preço, um filho, a sua palavra ser lei. E seus filhos olharem para você e não ter do que se envergonhar. Você não tem do que se envergonhar deles, nem eles de você. É muito pelo contrário, eles terem prazer de dizer: esse é meu pai, essa é minha mãe. Por favor. Por favor. Homens, não façam isso. Você que tem seus relacionamentos fora. Quantas mulheres que eu peguei em depressão e elas não sabiam, mas o marido estava trazendo carga de outros relacionamentos, até com prostitutas. E a mulher foi ficando oprimida, porque daí ele
se relacionava com essas mulheres e vinha e trazia aquela carga demoníaca para a esposa, e a esposa foi morrendo. Você está arruinando. Você está arruinando com a sua família, e você vai ter vergonha disso. Deixa eu te dizer, sabe o que vai acontecer? Você vai pagar. Um igual a você, se você tem filha, vai surgir no caminho da sua filha. Ou uma mulher como você vai surgir no caminho do seu filho. Eu lido com gente, não faz isso com a sua vida. A porta que você abre está arruinando com seus filhos. O hedonismo está destruindo com a sociedade, com famílias inteiras. Hoje você só tem olhos para o prazer. E a carne é insaciável. Não faz isso. Vai cuidar da sua vida espiritual e da sua família. E fazer algo pelas pessoas. Sabe por que tem tanta gente infeliz? Porque não estão fazendo nada por ninguém. Vai cuidar de outras pessoas. Nós temos tantas pessoas que precisam ser cuidadas. Quando a gente vive para Deus, para a família, para cuidar de pessoas, nós somos tão realizados, tão felizes. Quando você deita na sua cama, você deita em paz e dorme em paz. E você levanta cheio de vida, porque você tem um propósito para a sua vida. Você tem Deus, você tem sua família, você tem pessoas para abençoar. Viva para algo que quando você olhar para trás assim, você só tem do que se orgulhar e dizer: obrigada, meu Deus. Olha quanta coisa bacana eu fiz, quantas coisas legais eu fiz. Oh, meu Deus, obrigada. Quantas boas sementes eu plantei. Meu Deus, eu oro, Senhor, por uma igreja sábia, que tem discernimento. Eu oro por um povo forte, vibrante, cheio do teu Espírito. Eu oro para que o teu povo seja dirigido por ti, Espírito Santo. Dirige o nosso povo. Desperta o nosso povo, Senhor. Que cada um se vista da sabedoria, da inteligência, do discernimento. E que viva uma vida profunda, elevada, com valores elevados. Que o teu povo ilumine, salgue e viva contra a cultura e coloque um ponto final no Deus prazer, no hedonismo que tem deprimido. Essa é a geração mais medicada, é a geração mais doente, em que tem enlouquecido, que não tem identidade, que nem sabe quem é. Por causa do quê? Por causa do hedonismo, por causa do Deus prazer. Eram para estar felizes com tanto entretenimento e tanta comida e tanto prazer, mas não, elas estão infelizes, porque é isso que o Deus prazer, um estilo de vida hedonista, traz para uma pessoa. Ela deixa a pessoa doente, fraca, depressiva, ansiosa, cheia de síndromes. Quantas pessoas, Senhor, que quanto mais buscam pelo prazer, mais insatisfeitas estão, mais vazias estão. É impressionante como aqueles que estão envolvidos com valores e princípios do reino estão saudáveis, estão felizes, estão preenchidos. Em contrapartida, quantos que só vivem para dar prazer à sua carne, estão vazios e insatisfeitos, perdendo suas famílias, perdendo o seu destino, perdendo a vida eterna. Quantas pessoas que se morreram
morrerem hoje vão para o inferno. O nome não está no livro da vida, porque tudo que buscam é prazer e mais prazer. É na imoralidade, é na glutonaria, é num consumismo desequilibrado. Tem misericórdia, meu Deus. Quantas pessoas que estão sofrendo profundamente, com culpa, condenação, arrependimentos profundos, porque estragaram com suas vidas, perderam a saúde, perderam a família. Por causa do quê? Por causa do hedonismo, o maldito hedonismo. Eu oro por uma libertação aqui hoje. Seja livre da adoração ao Deus prazer. Seja livre do hedonismo. Viva para Deus, para algo elevado. Amor é sacrifício. Que cada um entenda isso, Senhor. Que amor é sacrifício. E a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida sacrificial, onde nós fazemos o que é preciso e não o que temos vontade. A pior vida a ser vivida é egoísta, hedonista. Eu oro, Senhor, para que saia daqui um povo focado, alinhado, que tem uma visão para a vida, uma visão para a vida espiritual, para a família, para as finanças, para a saúde. Um povo que estabeleceu uma visão para a sua vida. Eu oro para um povo que vive no mais alto nível, onde o Senhor é a prioridade. Liberta, Senhor, do hedonismo, do pecado, da carnalidade. Restaura, Senhor. Eu consagro cada propósito e eu declaro restaurações, restituições, mudanças. Senhor, que hoje uma linha esteja sendo traçada e uma mudança esteja acontecendo profundamente. Que saia daqui um povo consciente, porque sem consciência não tem mudança. Um povo com uma consciência aberta, o campo da visão tenha sido aberto. Um povo determinado a viver num nível elevado, onde o Senhor e a sua vontade vem em primeiro lugar. Um povo, Senhor, que tem identidade, a identidade que o Senhor nos dá. E que vive com base na cultura do reino. Eu abençoo o teu povo. Eu declaro um novo tempo para cada um que aqui está. Que a palavra tenha entrado e cada um se vestido dela. E que eu possa ver um povo maduro, crescido, determinado, seguro. Homens e mulheres que têm identidade do Senhor, que sabem quem são e não precisam provar nada para ninguém. Mas vivem uma vida alinhada com o Senhor, onde o Senhor é a prioridade. E tudo que fazem é em forma de adoração. Continue falando, tocando profundamente. Em nome de Jesus. E que eu possa colher esses resultados, esses frutos, através de testemunhos e mudanças poderosas, que é o que eu acredito para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.